são 11h02 no Rio. Quero começar deixando com você um texto da palavra de Deus, tá bom? Salmo de número 18, versículos 1 e 2 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta terça-feira, 23 de agosto de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. O que você acha sobre o tema da submissão, hein? Ainda vale para os dias de hoje? Nós vamos estar discutindo esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje. Muitas mulheres ficam agitadas quando esse assunto chega à mesa, hein? Muitas mulheres e muitos homens dizem: opa! Vamos falar! E alguns mais espirituais dizem: fala Deus, fala Deus, calma aí, nós vamos discutir esse assunto de forma clara, com os nossos debatedores sempre lúcidos aqui para nos ensinar e para nos orientar dentro do que instrui a palavra de Deus. Tem gente que dá um boi para não entrar em uma briga, mas dá uma boiada para não sair dela. Você é assim? Fala pra mim, ouvinte, você tem esse tipo de comportamento, você fica ali na sua, tal, mas depois que o sangue esquenta, depois que a briga vem, você, agora eu vou até o final, quero ver sangue, quero ver esse negócio resolvido. Vou contar pra vocês uma história impressionante que envolve isso, e vamos também perguntar qual é o comportamento que se espera de um cristão. Aí mexeu, hein? Porque, eu sou assim, eu sempre fiz assim, mas e o que o evangelho ensina? Quero ouvir a tua opinião, participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. E quando perdoamos alguém, é normal que exista ainda a marca do que nos foi feito? Isso é sinal de que não houve perdão. Perdoar é esquecer, pergunta o ouvinte. Tentar cercar o outro para que ele não erre mais, isso é certo? Perdoei uma vez, mas a pessoa voltou a errar, eu devo perdoar novamente? E quando quem não merece o perdão são os nossos pais? Desde que me entendo como gente, minha mãe literalmente inferniza a minha vida. Ela é tão louca, diz a ouvinte, ela é tão louca que da última vez tentou incendiar a minha casa. A própria mãe, minha gente. Como perdoar alguém assim? Pergunta a nossa ouvinte. Se eu deixar de perdoar, Deus pode deixar de me perdoar também? E agora, hein? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Deusirene Moreira é a nossa menina da mesa de hoje, além de pastora, é também psicóloga. Muito bom dia, seja bem-vinda, pastora. Privilégio tê-la aqui no nosso Debate 93 de hoje. E aí, pastora, perdoar é esquecer? Vamos começar por esse ponto aí? Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, que tenhamos um debate edificante. Bom dia também aos nossos colegas aqui da mesa. O tema do perdão é sempre recorrente, não é? Parece que as pessoas continuam, se elas continuam perguntando, é a dificuldade realmente da compreensão. Perdoar é esquecer? Como essa pergunta é recorrente? Verdade. Eu fico impressionada.
E aí a resposta vai ser sempre a mesma, né? Perdoar não é esquecer no sentido de que você não tem uma amnésia. Você, na verdade, vai se lembrar daquele episódio, mas se houve o perdão, você vai lembrar de uma outra forma. Na verdade, você ressignifica a situação, você olha para aquela situação e você diz, você viveu aquilo, mas na verdade passou. Mas já não há mais mágoa, ressentimento, né? Zerou, né? Você, na verdade, já zerou. E quando a pessoa vira e mexe e traz o assunto outra vez? Quer dizer que nem ela esqueceu e nem quer deixar que o outro esqueça, né? É verdade. O querido pastor José Maria, da Primeira Igreja Batista na Barra da Tijuca. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. E aí, pastor? JR, queridos, que prazer estar aqui de volta e participar. Esse tema realmente ele é recorrente. Agora, o que as pessoas nos fazem aqui é uma pergunta: quando perdoamos, ainda existe alguma marca? Depende do sentido que se está dando a essa palavra. De fato, nós somos seres que ficamos com as cicatrizes da vida, nós as carregamos. O diferencial que eu vejo é no aspecto emocional, porque o perdoar, ele tem um aspecto legal, ele tem um aspecto de liberação do outro, é uma dívida em vários aspectos, né? Que você libera o outro e se liberta do outro também, porque você não só libera o outro, você se liberta do outro, né? E você não tem amnésia, como já acabamos de falar, então você de fato lembra, faz parte da sua história de vida. É como se você tivesse um jeito de apagar, deletar, que é a palavra de hoje, o verbo de hoje é deletar, né? Você deleta, isso não existe. Você deleta emocionalmente. Você passa por aquele lugar, você não sente raiva, não sente dor, não sente tristeza, não sente mágoa, então você perdoou. Você encontrou a pessoa e aqueles sentimentos afloram, você não está pronto ainda legalmente, mas não resolveu emocionalmente. Pastor José Magalhães Furtado, da Igreja Metodista de Coelho da Rocha. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Aqui uma de nossas ouvintes, aliás, um de nossos ouvintes, minha esposa fala que me perdoou de uma traição, diz ele, mas todos os dias ela joga na minha cara o que eu fiz. Pergunta que eu faço ao senhor, pastor, é o seguinte: primeiro é que aparentemente ela não perdoou assim, efetivamente, não é? Pode ser que ela jogue na cara dele porque ela está num processo e isso vai diminuindo com o tempo, não sei, eu quero ouvi-lo a respeito. E a outra coisa, se existem assuntos que são mais complicados do que outros, eu não chamaria de pecados piores que outros, mas de marcas mais profundas, circunstâncias mais desagradáveis, algumas são públicas, outras não são públicas, mas ainda assim são complicadas, em que as pessoas vão ter mais dificuldade. Pastor, o que o senhor acha? Bom dia. Bom dia, JR, Marcela, companheiros da mesa, ouvintes que estão sintonizados nessa rádio, fazendo parte desse debate. Esse tema do perdão, ele é um tema tão complexo que a gente não esgota. Se esgotasse, a gente não estava aqui de novo falando sobre perdão, né? E as pessoas tocando nesse assunto nas mais diversas situações. Para começar, eu queria separar de que há primeiro uma questão conceitual. Né? Perdão está relacionado à expiação de culpa, né? A absolvição de um erro, a liberação de uma situação que alguém seria obrigado a fazer. Então, começaria já por aí. Mas não é só isso. Eu diria também que o pecado também é de ordem prática. Né? O perdão é incondicional. É liberado pela graça. Então não tem dou, não dou. Ou deu, ou não deu. Ou fez, ou não fez. E a terceira questão, assim, rápida também, que o perdão é uma questão de atitude. Quando a gente libera o perdão, houve a cessação da demanda, a queixa foi resolvida, a punibilidade foi extinta. E eu me lembrei, enquanto estava pensando sobre esse assunto, no Japão medieval, quando a pessoa era condenada,
e cumpria a sua pena, e ele saía para a sociedade, em qualquer lugar que ele chegasse, ele era obrigado a dizer: sou ex-detento, sou ex-detento. Não houve perdão. Não houve perdão, não houve extinção da culpa. É um falso perdão, né? E o que a nossa sociedade está se acomodando é dar um falso perdão. Parece que eu dei, mas na verdade eu não dei, né? Porque pisou no meu calho, eu digo: olha, né, isso é um falso perdão, né? E na continuação, a gente, graças a Deus, Jesus entrou na história para o perdão pleno. Pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Pastor, muito bom dia, seja também bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. O senhor acha que tem marcas que são mais difíceis, pastor? Existem circunstâncias mais complicadas que a pessoa passa e aí ela tem maior dificuldade para, usando também o verbo do nosso tempo, liberar o perdão, pastor? O que pensa o senhor? Bom dia. Muito bom dia, JR, aos amigos da mesa e a você que nos acompanha em mais uma edição do Debate 93. Olha, é um tema que está sempre recorrente, a gente sempre volta nele, apesar de falar muito sobre ele, porque a vida segue. Então, normalmente quem vai mandar uma pergunta como essa para a produção da rádio é alguém que acabou de sofrer alguma coisa. Acabou de sofrer, está naquele dilema e vou pedir ajuda. Essa pessoa vai receber uma resposta hoje, daqui a uma semana, 2 semanas, uma outra pessoa vai se sentir penalizada por alguma situação. A vida segue assim, as relações humanas permanecem. Então, voltando à sua colocação, JR, acredito sim que existam situações que demandem um pouco mais do indivíduo, do ser humano, para conseguir entender que é necessário se livrar daquilo, porque quem perdoa, na verdade, não está beneficiando o outro, que é um entendimento que muita gente tem. Vou perdoar esse fulano, mas esse fulano não merece o perdão. Ele merece pagar pelo que ele fez. É difícil quem foi lesado, quem foi ofendido, entender que o perdão não favorece apenas um lado. O perdão favorece ambos os lados. O perdão é uma solução divina que soluciona algo definitivamente, se bem feito, se bem concluído. Eu queria acrescentar aqui um raciocínio, não sei se vocês vão concordar aqui ou não, mas a ideia de que se a gente aprende a liberar perdão, a agir em perdão em pequenas realidades, podem até surgir situações muito complexas, e existem coisas que são complicadas, que tem a ver com a vida, tem a ver com toda a história de vida, e algumas vezes, como se diz assim, uma exposição pública, não é? Que envolve laços de família, moralidade. Mas se a pessoa aprende isso, e acho que isso é uma coisa que se aprende em casa, de preferência, a gente está aqui num ambiente de conversa cristã, num ambiente cristão, então você já fala assim: perdoa sua irmãzinha, sim, pede perdão, enfim, a gente já aprende isso em casa. Então, quando uma coisa maior acontece, você já está, vamos dizer assim, um pouco mais habituado. O problema é quando isso não é uma prática. E aí, quando chega uma coisa um pouco maior, você já imaginou? Se no pequenininho, na coisa menor, eu não liberei perdão, na grande virou um monstro. Aqui um desafio na vida, muitas vezes, que paralisa a pessoa. Ouvinte, pastor, dizendo que o ouvinte de Irajá, dizendo: o perdão é tão complicado e tem coisas que meu esposo fez que eu não sei se perdoei. Olhe bem a expressão: eu não sei se perdoei. Quando ele faz algo que me lembra, não é a mesma coisa. Ele faz algo que lembra, não é a mesma coisa que ele fez anteriormente. Ela diz: eu jogo na cara, mas eu sinto que não está totalmente... eu não jogo na cara, mas eu sinto que não está totalmente resolvido. Quer dizer, ela percebe isso internamente. Como perdoar de verdade e me libertar dessa marca, diz aqui a nossa ouvinte. Observem bem, não é que o marido dela fez igual. Se ele fizer qualquer coisa que lembre a nossa ouvinte do que ele fez anteriormente, ela não joga na cara dele, mas intimamente ela se sente como se estivesse vivendo aquilo outra vez. É como se você estivesse numa corda bamba, né? Sob uma areia movediça. Talvez, eu não sei, porque é ela que precisa fazer nesse momento uma avaliação, mas talvez seja insegurança e não falta de perdão, mas uma insegurança, né? Alguma situação que remete ao que ela já viveu pode trazer algum tipo de insegurança.
mas isso não significa que ela não perdoou. Então, é ela quem, na verdade, precisa avaliar, né? Qual é o sentimento? Se o sentimento, e o pastor Zé Maria falou aqui, né? Ele volta, é você reeditar. Se você reedita, é a mesma dor, a mesma ferida, com a mesma intensidade, né? Você não perdoou. Mas se existem sentimentos, e nós somos humanos, né? De insegurança, ela de repente está vivendo uma instabilidade. Isso aí, ela precisa realmente, eu acho que é muito diálogo, muita conversa. Ela não deve, pelo contrário, né? Parece que aí ela tomou um outro extremo. Ela diz, eu não jogo na cara, mas ela deveria falar dos sentimentos. Sabe qual é a grande questão nos nossos relacionamentos humanos? Nos nossos relacionamentos interpessoais, nós discutimos no nível de coisas, nós discutimos eventos, nós não falamos de sentimento. No dia que nós compreendermos que no nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento eclesiástico, no nosso relacionamento patrão-empregado, nós temos que falar de sentimento, como você me fez sentir. É diferente de você falar do evento. Deixa eu perguntar uma coisa, então, com base exatamente nisso, para ficar um pouco mais prático e ajudar os nossos ouvintes. Então, neste caso, o esposo faz alguma coisa que não tem exatamente nenhuma conexão com aquilo que ele fez anteriormente, e o assunto basicamente foi resolvido. Então ela pode dizer para ele o seguinte: olha, você não fez nada, eu acho que você tá tudo bem, mas isso que você fez me lembrou, me trouxe isso, me relembrou o sentimento. Como é que fala isso, pastora? E para que o esposo lá no outro lado diga assim para ela, mas que eu faço o quê? Eu não fiz nada, entendeu? Como é que chega a esse equilíbrio aí? Existem... Cada caso é um caso difícil, né? A gente fica trabalhando aqui em conjecturas, né? Em cima de conjecturas. Mas assim, é fundamental, quando se houve uma situação e ficou lá a cicatriz, que a gente falou aqui, né? Não dói mais, mas você olha e você vê. Tá lá a marca. Lembra, ele fez alguma coisa que... Isso. Lembrou. É preciso que se converse sobre isso. Ela precisa falar de como ela está se sentindo. É o sentimento, né? Olha, eu estou me sentindo, eu não sei se seria isso, né? Insegura, eu estou com medo. Entendi. Eu quero que você compreenda isso. Ela vai reiterar o amor, ela vai reiterar o perdão, mas ela vai dizer para ele, para que ele possa também compreender. Agora, a interpretação dele pode ser que ele diga assim, tá vendo? Você não perdoou. Olha que coisa, não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa simples. Pode ser, JR, aqui eu não sou psicólogo, né? Então, mas nesse negócio de relacionamento humano a gente tem bastante intensidade. De repente o sentimento não é de não perdão. Isso. O sentimento pode ser de, eu diria, de dúvida quanto ao presente e não quanto ao passado. Porque confiança não tem, é uma outra coisa que você pode sentir. Se alguém, por exemplo, me pegou um dinheiro emprestado e ele disse que ia pagar, ele não paga, eu libero ele dessa dívida. E aí ele me vai pedir dinheiro de novo emprestado. Receio de confiar de novo. Eu não tenho a obrigação bíblica de ter que ceder de novo. Não, eu posso dizer sim e posso dizer não. A relação agora é de confiança. A confiança é uma outra conquista, é um outro passo. Sim. Se o coração já está liberado, o caminhar pode ser que seja nesse sentido, o fato lembre alguma coisa que traga desconfiança e não falta de perdão. É a paciência aí na caminhada com a pessoa que eventualmente foi a ofendida, né? Ou o ofendido, que o ofensor precisa ter, porque muitas vezes o assunto está basicamente resolvido, mas há um processo, há um tempo, aí a paciência para a pessoa, até para reconquistar, para restaurar, não é isso? E detalhe, e isso varia de pessoa para pessoa, porque aí a gente vai lembrar da questão, né? De história de vida. Eu posso perdoar e posso zerar e posso confiar, mas o outro, de repente, já viveu tantas situações, desde a infância, adolescência, que para ele já é difícil, ele é inseguro, ele tem dificuldade de confiar. Olha, ouvinte nossa está dizendo aqui no nosso WhatsApp, olha, meu marido não esquece nada. Ele fala que perdoa, mas não esquece nada. Quer dizer,
Vocês já disseram aqui que o esquecer não é para ser esquecido mesmo, né? Não é mas esse não esquecer quer dizer algo do tipo, vive trazendo de volta. Olha, esse é o erro 74 da semana. Quer dizer, é isso, ele está contabilizando, ele está fazendo um arquivo disso tudo. É diferente. Claro. Nós somos, na verdade, a soma, o arcabouço de histórias, né, que vão ser reproduzidos, né, e na escola a gente aprende uma série de coisas que nós não inventamos, né, e vamos assumindo, e o perdão se encaixa nisso. O perdão não é natural. Não é natural, né? É bom que se diga isso. É bom que se diga isso, não é natural, né? E nós aprendemos que não devemos perdoar. Está aí a lei de Talião. Olho, me feriu o olho, eu firo o olho, me fizer. Esse é o nosso aprendizado, né? O garoto chega em casa e levou uns cascudos, o pai diz o quê? Volta lá, na próxima vez faz a mesma coisa. Essa é a nossa formação, né? O que nos surpreende é que alguém tenha morrido na cruz sem querer retalhar ninguém. Morreu por quem não precisava. Essa é a nova mensagem, a nova linguagem que o cristianismo se dispôs, né? Porque pessoas que vão errar conosco tem aí aos montes. E nós vamos ser levados, tentados a não perdoar. Quer dizer, agir na naturalidade, né? Mas a grande ação e a proposta do Nazareno é perdoar até os seus inimigos. Isso não é natural. Por isso que dói. É sobrenatural. É sobrenatural. Se não for sobrenatural, não funciona. Aqui, vários ouvintes trazendo suas histórias, de alguma forma eu tento resumir aqui, aproximando aqui os nossos ouvintes das respostas que eles esperam. Eventualmente tem um fato diferenciado como esse aqui, que diz, olha, meu esposo me traiu com um homem. Isso aconteceu há 20 anos. Eu não consigo perdoar, pois isso me magoou muito, e quando brigamos eu jogo na cara dele. Exatamente isso. Ela diz, não consigo perdoar. Isso tem 20 anos. Estão juntos. Uau. Não perdoa. Um episódio, né? Ouvinte, foi um episódio, foram vários episódios. Isso faz diferença aqui para nossa para nossa análise, né? Quer dizer, o que você descobriu a esse respeito, de uma forma ou de outra, não deixa de ser uma coisa complicada, extremamente difícil, e é necessário tratar o assunto. Como é que vocês tratariam um tema como esse em resposta aqui à nossa querida ouvinte? Os dois estão, na verdade, vivendo um relacionamento extremamente adoecido. É muito triste, e a gente sabe que não é tão difícil assim de ocorrer. A gente conhece, né, situações em que os casais permanecem feridos, magoados, e eles permanecem ali, e isso só traz mais adoecimento, e adoece não só a eles, adoece filho, adoece todo o sistema familiar. Ele, pelo que a gente pode imaginar, aí fica todo o tempo vivendo essa culpa, né? Amargando essa culpa. Não se vê livre disso. Não se vê, e ela, na verdade, não libera, né? Que a gente já falou aqui da liberação. Então, assim, ambos sofrendo. A grande questão, e foi falado aqui do perdão, o modelo a gente sabe é Jesus, é que perdão faz parte da graça, é outra dimensão. E aí não dá. É incrível, porque aí a gente ouve situações assim, mas isso eu não posso perdoar, mas eu tenho que perdoar novamente. Então nós nos colocamos como juízes. Essa que é a questão. E perdão é graça, não é lei. É isso que vai fazer a diferença. Achar um vínculo, alguma coisa que ligue a algo no sentido de um merecimento, ou seja, algum tipo de contraponto. Mas nós não vamos encontrar. Samuel, mais do que merecimento, a ideia de punição. Quer dizer, se de alguma forma eu não puni-lo de algum jeito, eu vou puni-lo desse. Sim. Só que essa punição, ela é prejudicial para a pessoa que está lidando com esse sentimento. Agora, eu diria assim, vou mais uma vez lembrar, o pastor Zaqui, olha que situação, é algo não natural. Se não é natural, precisa de uma ação de Deus, e algumas vezes um momento realmente de
confronto com a graça, com a misericórdia, com o agir de Deus, clamar ao Senhor, porque isso é também um processo espiritual. Agora são 11h26, nós estamos acolhendo aqui o pastor José Maria, a pastora Deusirene Moreira, a nossa menina da mesa de hoje, o pastor José Magalhães Furtado, o pastor Samuel Soares aqui, minha gente, no nosso debate 93 de hoje. A nossa ouvinte que nos encaminhou o tema, ela também cita, além dessas partes que são mais comuns inicialmente, ela trata sobre a sua própria vida no sentido de que a própria mãe, a mãe dela, essa cena aqui é uma cena inimaginável, né? Ela é tão louca que da última vez tentou incendiar a minha casa. Incendiar a casa de alguém é crime. É uma violência das mais absurdas. É destruir, é querer destruir a pessoa e tudo que a pessoa tem. Em que pese que a possibilidade de um exagero, né, de quem escreve, que é sempre bom a gente botar no equilíbrio, ainda assim existe uma coisa muito grave. Bom, como a nossa ouvinte lida com alguém que é mãe e que, apesar da sua maternidade, agiu dessa forma com ela? Acho que nós somos privilegiados porque hoje a gente tem um leque de profissionais com áreas específicas que pode ajudar. A gente não, apesar da área pastoral ser uma área que abraça quase todas as outras, mas nem sempre a gente é específico numa e noutra. A gente tem uma série de profissionais que podem estar ajudando. Mas e uma questão dessa de avaliação que talvez a gente não tivesse há muitos anos, essa pessoa que quer incendiar a casa pode ser um doente. Ele pode ser um doente que está sendo olhado como, não, o sujeito é doente, precisa de tratamento, precisa de cuidado. Não é resolver o problema, vira uma pessoa boa. Enquanto não resolver o problema, botar fogo no cachorro, botar fogo na casa, não sei mais o que. Isso é um sinal evidente, né, de que essa pessoa está precisando de ajuda, das orações e tudo mais, mas também, quem sabe, ajuda médica, ajuda específica. Concordo, literalmente, eu não vejo outra situação. Eu acho que aqui uma coisa é perdão e a outra coisa é convivência. Ela não tem obrigação de conviver com essa mãe, com essas atitudes. E existe a questão da enfermidade, clara aqui, porque isso é um comportamento, assim como perdoar é não natural, aqui isso é um comportamento que até dentro do ambiente, assim, que a gente chamaria, com todo respeito ao ouvinte, de maldade, está acima de uma possibilidade que a gente põe como normal, está além da normalidade da maldade. Porque uma mãe normalmente não faz uma isso. Pessoa normal não faz isso. Não faz isso. Uma pessoa normal não faz Eu vejo, então, essa separação. Perdoar, sim. Conviver, necessariamente não. A Bíblia não diz que é obrigado a fazer. Então esse desequilíbrio, ele fundamentalmente ele deve ser tratado, não pode ser tido apenas como uma questão de ódio, não apenas do ponto de vista da violência, mas encarar como algo a ser tratado, né? Ainda que a pessoa lá, a mãe, não queira ser tratada ou não entenda a necessidade de ser tratada, a nossa ouvinte, ela precisa fazer tudo o que for possível, tudo tiver ao seu alcance como filha, para tentar restaurar a saúde mental e emocional da sua mãe. O que tiver possível, o que for possível a ela. Não resta dúvida que não é fácil. Não é uma das coisas, sim, mamãe, só tentou botar fogo aqui em casa, vou levar a senhora ali no médico. Não é uma coisa simples. Isso aí exige um grau muito grande de ação divina, um ato de grandeza pessoal, grandeza humana e uma ação extraordinária da parte de Deus sobre a vida da pessoa. Sem isso não tem a menor chance. Muito sofrimento. Você vê que todo o sistema sofre, né? Toda a família sofre. E essa é a realidade, muitas vezes, dos pacientes que apresentam transtornos psiquiátricos. Realmente, a família precisa da ajuda, né? São 11h31 no Rio. A submissão feminina, minha gente, ainda vale para os dias de hoje? O que você acha, hein? A submissão feminina ainda vale para os dias de hoje? Virou moda e algumas mulheres estão postando tatuagem de coroas em suas redes sociais.
A nova tendência surgiu depois de uma blogueira australiana, feminista. Ela começou a compartilhar mensagens do chamado empoderamento feminino. Para ela, a coroa é um símbolo de poder que lembra as mulheres de que elas são rainhas e merecem ser tratadas como tal. Na sua opinião, essa visão do empoderamento feminino atrapalha ou ajuda a mulher em seus relacionamentos e postura de vida? Você tem dificuldade em aceitar e entender a submissão? Aliás, para você, o que é submissão bíblica? A submissão ainda vale para os dias de hoje? Por outro lado, você conhece homens machistas que não tratam bem suas mulheres e filhas? Que pensam vocês aqui, queridos debatedores, sobre esse assunto? Coroa, no Brasil tem outro significado. Na Austrália tem essa ideia aqui, né? Dificilmente uma mulher brasileira estamparia coroa sem lembrar o que significa coroa no Brasil. Mas ainda assim é a perspectiva desse empoderamento feminino. Que pensam aí vocês, queridos debatedores? No nosso tempo. Olha, quando eu ouço questões como essa, nesse contexto de conversa cristã, de debate cristão, eu tendo a ouvir de muita gente que sim, é algo que deve permanecer, porque é bíblico e pega essa linha, pega esse viés. O problema é se quem está argumentando pensando no contexto de Rainha Vasti. Quer dizer, se no contexto de submissão aquilo é ser submissa, e daí porque a rainha não quer ver a presença do rei, então destitui ela e faz um concurso, escolhe uma outra melhor, tem que ser mais bonita, tem que ser mais jovem. Não, se a base da sua compreensão de submissão é essa, então não, então já passou há muito tempo. Isso não existe no nosso contexto, na nossa cultura. Mas o que a Bíblia diz para nós não é isso. Não é isso. O que a Bíblia diz para nós é que a mulher foi feita a partir de uma parte muito específica do corpo do homem, que é a sua lateral. Tem aquele ditado que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Me parece que isso não é mais compreendido assim. Uhum. Me parece, eu sou jovem, mas me parece que do tempo que eu tenho de vida para cá, eu entendo que ela está ao meu lado. Eu entendo que ela me ajuda a seguir. Eu me recordo daquele texto em que Davi está decidido a matar um homem que o tratou mal, naquele contexto merecia a morte, e a esposa daquele homem agiu em favor dele sem que ele soubesse. Então, no contexto de submissão, ela errou, ela tinha que pedir autorização ao marido, olha, deixa eu falar com o rei Davi, porque ele quer vir aqui te matar. Não, me parece que é isso que a Bíblia ensina, que eu posso ter uma mulher ao meu lado que me ajude a seguir adiante, que me ajude a melhorar enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto homem, enquanto cidadão. Me parece que a Bíblia me ensina isso. Eu vou fazer a minha colocação, porque esse assunto, qualquer posição que você coloca é meio complicada, mas eu diria assim, eu permaneço com a Bíblia, acho que esse conceito de submissão, ele precisa sempre ser bem entendido. Eu olho dentro da Trindade, nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não temos nenhuma pessoa das três no seu agir que seja inferior uma à outra, cada um tem a sua atividade. Deus Pai age como Criador, sustentador, o Deus Filho, Salvador, a gente sabe disso, o Espírito Santo, enfim, mas não há um seja maior, outro seja menor. Paulo diz que nós somos iguais. Num relacionamento familiar existe uma questão de função. Claro que essa ideia de rainha, na minha casa, a minha esposa com certeza, se ela não está se sentindo, é falha minha, mas o meu desejo é que ela se sinta a rainha do meu lado, meu coração, da vida dela. Ela tem direitos a tomar decisões, e eu sou esposo e tenho 2 filhas, ainda tenho agora a minha nora querida, né, Luciana, não sei se está me ouvindo, a Luciana, né, e a gente lida com as mulheres com muito carinho. Agora, também as mulheres, aí, perdão a minha colocação, com todo carinho e cuidado, elas precisam avaliar essa questão, até que ponto estão comportando-se como rainhas, para serem amadas, para terem esse relacionamento de amor, de cuidado, porque a gente tem vivido também cenas aí, a gente viveu aí cenas pós-Olimpíadas em que a mulher também se coloca num papel muito ruim para a sua realidade. Então nós devemos entender que ela deve se valorizar, e o marido deve sim amar a mulher, e amá-la é tratá-la como uma rainha. O ouvinte aqui, pastor, dizendo o seguinte: olha, a submissão nada mais é do que estar abaixo da missão, essa no caso do homem.
Então é só ser ajudadora. Submissão não é escravidão. Não quer dizer que o homem manda na mulher, diz aqui um ouvinte. Agora, uma ouvinte de submissão significa estar debaixo da proteção e não ser capacho. Essa é a confusão que as mulheres fazem, e eu quero ser, sim, submissa, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Tem outra ouvinte aqui dizendo: JR, tem gente que quer engrandecer muito as coisas, né? Às vezes nós mulheres não conseguimos nem abrir um pote de azeitonas, então tem que ser empoderada, diz aqui a nossa querida ouvinte, trazendo a sua palavra. Agora, outro ouvinte: submissão é estar debaixo da mesma missão. O problema é quando o homem não sabe quem ele é e qual é a missão dele. Só esse detalhezinho da missão aqui, me perdoe, porque não é estar debaixo de uma missão, mas junto numa missão. Eu acho que esse é um detalhe que pode ser pequeno, mas ele faz toda a diferença, e é preciso que os homens tenham missão, sim. E esse é outro problema. Os homens também precisam saber. Essa identidade hoje precisa ser restaurada. Tem uma coisa que nos acompanha, nós evangélicos e não evangélicos, que é a história. A gente não pode esquecer a história, né? Se a gente for olhar lá na história, quando o homem pré-histórico, ele queria uma companheira, ele ia lá e pegava força, né, com tacape na mão. Essa é a história, né? Cala a boca, não sei o quê, quem manda que sou eu, não sei o quê, né? Mas os níveis de desenvolvimento vai nos humanizando também, né? Mesmo um sujeito mais bronco, um sujeito que mata a mulher. Hoje o que mais tem? As mulheres não buscam seu direito, porque se for lá na Maria da Penha, a própria Maria da Penha estava deitada e o marido por trás deu um tiro nas costas. Nem foi digno dizer assim: olha quem é que está atirando em você. Ela estava deitada e deu um tiro nas costas. Ela se curou, foi cuidar. Então isso não é um assunto muito fácil de tratar. Mas eu quero dizer que em Gênesis 1 e 2, a gente tem ali uma área que a gente precisa também tratar com clareza. Gênesis 1 diz que Deus criou macho e fêmea. Gênesis 1. Gênesis 2, a partir do versículo 4, né, traz o relato da costela, etc. Eu não posso esquecer que Gênesis 2, 4 em diante tem 500 anos do Gênesis 1. 500 anos. Né? Não desprezo o texto, mas eu lembro um elemento cultural, né? Um arcabouço ali social, bonito, os escribas de Davi, né, se colocaram ali muito bem, mas, né, o que mostra também Paulo, né, na sua carta, não tem macho, não tem fêmea, não tem grego, não tem mais o que, dá-nos a entender que o projeto de Deus não coloca o homem em situação superior. Deus tem, homem é homem, mulher é mulher, mas querer se apoiar na Bíblia para dizer que a mulher é inferior, eu acho que isso é forçar um pouco a interpretação. Desculpa. Então, só para concluir, então eu entendo que é preciso crescer e aprender a lidar com os desiguais, com os diferentes, né? A anatomia da mulher é diferente, a força da mulher é diferente, né? E o homem também, por outro lado, né? Essa figura do homem é bonita para ele, né? Ou para a mulher que o vê, o outro homem já não acha, né? Já o homem acha tudo quanto é mulher maravilhosa, mas não acha a mesma coisa do homem. Então, a gente precisa aprender a conviver com a diferença e tratar todo mundo igual, né? Não é porque é meu filho que eu tenho que tratá-lo como um animal. Isso foge da compreensão bíblica. As mulheres estão tomando um caminho extremo, não é? Elas estão, na verdade, indo para um extremo. A gente pensa, se num extremo está o machismo, né, a truculência, a última palavra é minha, pela dominação. No outro extremo está o feminismo, que saiu em busca desses direitos, e me parece hoje, sinceramente, gente, que tanto homem quanto mulher estão perdidos. Se nós pararmos para pensar, a mulher se perdeu no meio de toda essa situação, querendo competir no mesmo nível que o homem. O pastor acabou de dizer. Gente, o nível de testosterona é diferente. A mulher nunca vai ter a constituição de um homem, e ela entra nessa briga querendo ser igual.
pela força, nesse sentido, para ter o poder. O homem, por sua vez, começou a ver a mulher assumir determinadas funções, determinados segmentos e se encolheu, e se omitiu. Ele, na verdade, se você pegar aquele livro Silêncio de Adão e você ver a questão da omissão masculina, então é terrível isso. Isso é consequência do pecado. O pecado gerou exatamente tudo isso que a gente está vendo. Então, as famílias hoje, as mulheres se superam, as mulheres estão aí na supremacia, os homens se encolhem, e o que acontece? Não há uma figura masculina dentro das nossas famílias. O homem começou a sair de cena. Então, as figuras, e quando a gente pensa até no nosso país, vamos pensar no nosso país, as figuras de religiosidade femininas são muito fortes. Né? Tão fortes. No candomblé, né? No catolicismo, vendo a questão da padroeira no Brasil. Então, a questão da mulher, ela tomou uma proporção muito grande, e eu vejo sim, aí existe a questão econômica, social, política, mas existe a questão da ação do pecado também nas nossas relações. Ouvinte dizendo: JR, eu tenho uma tatuagem de coroa. Olha aí, ouvinte contando. Mas é com a palavra mãe. Mas é que mamãe é rainha da minha vida. É o que diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência e pela palavra, porque afinal de contas, quando um assunto desse vem à tona, e muita gente tem dificuldade com ele, de uma certa forma existe um entendimento de que temos uma missão. E é curioso porque, na verdade, pouca gente para pensar em qual é a sua missão. Todos nós temos missão, como um todo, mas cada indivíduo vai aplicar esta missão, vai ser missionário em alguma área. Quando o casal é composto, ele é formado, então você tem um casal que tem uma missão. Qual é a missão deste casal? Eles vão criar filhos dentro dessa missão. Eles vão ter netos dentro dessa missão. Eles vão trabalhar dentro dessa missão. Então, a pergunta é importante, vale para uma reflexão hoje. Sim. Isso independentemente do tempo de casamento, do tempo de convívio que você tem. Qual é a sua missão? E ainda que hoje você possa averiguar e perceber que são missões apontando para lados opostos, e muitas vezes opostos mesmo, é possível, com muita habilidade, sabedoria, direção de Deus, perceber uma outra possibilidade que às vezes não é nem A nem B, mas é C, ou mesmo que um dos dois possa trilhar o mesmo caminho, ainda que seja difícil e complicado. Tá aí o assunto da submissão. Mas e a briga, hein? Tem gente que dá um boi para não entrar em uma briga, mas dá uma boiada para não sair dela. Conquistou meu coração. 93 FM. Acho que você talvez não tenha tomado conhecimento dessa história. Vou contá-la aqui porque realmente é uma história impressionante, né? Duas mulheres desmaiaram de exaustão depois de discutirem por 8 horas seguidas. É um episódio desse que você vai olhar e vai dizer assim: meu Deus, isso é verdade? 8 horas seguidas, as duas lá discutindo, em chinês, as duas discutindo. Elas brigavam por conta de uma dívida e ficaram debaixo do sol, sem comida e sem água. A polícia foi chamada por populares para resolver a situação, mas não surtiu efeito, pois as duas queriam resolver as pendências entre elas. Essas cenas acabam viralizando na internet. Você conhece alguém que durante uma discussão é capaz de tudo só para sair vitorioso e ter a última palavra? Entre vencer a briga e ficar em paz, o que você costuma preferir? Você se envolve em muitas discussões? Perguntamos aos nossos queridos ouvintes. E a vocês, debatedores, mesmo provocados, como viver o que Romanos 12:18 orienta? No que depender de vós, tende paz com todos. Eu confesso que eu não tinha visto. Fiquei curioso de ver esse vídeo, mas 8 horas eu não aguentaria.
Me chama a atenção aqui o fato de que elas só discutiram, o que já é uma coisa para a gente parabenizar, mas 8 horas o conflito não se resolve com omissão de uma parte ou de outra, que pode ser que você só se omita, mas acaba vivendo o seu conflito interior. Eu acho que solucionar conflito com algum tipo de discussão é razoável. Saudável até. Oi? Saudável até, eu diria. Saudável, né? Você fazer algum tipo de confronto em amor, no tempo certo, enfim, coisa assim. Agora, tem pessoas que são especialistas em só ficar vivendo confusão. E a Bíblia diz que esse espírito não é do Espírito Santo, é o espírito da carne. Não é fácil viver com alguns? Se não é fácil, olha, o quanto depender de vós, seguir. Tem de paz. Se não tem jeito, meu amigo, cada um segue o seu caminho. Libera o perdão, como já falamos aqui hoje, e busca o seu caminho. Eu vejo pacificação também como outra ação divina. Os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, né? Eles serão os que herdam os céus. Então, sem a paz não se verá o Senhor. Está lá em Hebreus: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas me chamou muita atenção o fato de só discutir, viu, J.R.? Se fosse no Brasil, você já imaginou? Acho que tinha evoluído um pouquinho mais. Eu brinquei lá na nossa querida Coelho da Rocha, porque eu sou cidadão meritiense, eu posso falar isso, viu? Fui pastor lá há 20 anos. Falei, será que lá aconteceria lá, pastor? Eu acho que é reflexo do que a gente vê, não é só aqui, mas assim, no mundo, a luta pelo poder, né? Então, eu vou até as últimas consequências, e não é dessa forma que começam as guerras. Há uma inflexibilidade, ninguém quer ceder. E eu costumo dizer assim, o inflexível, ele quebra. Se você não é capaz de recuar, você não é capaz de se render, se você não é capaz de renunciar, abrir mão, né? Se possível, tem de paz uns com os outros, você quebra. Você enrijecido na sua maneira de pensar, você quebra. A gente pode, inclusive, linkar com relação ao que foi falado anteriormente. É a questão dos relacionamentos dentro de casa. O marido não cede, a mulher não cede, o pai não cede, o filho não cede. Dentro das igrejas, né, o pastor não cede, a liderança não cede. Então, vira guerra mesmo, né? Quando há essa possibilidade de se olhar para o outro, não como um adversário, né, mas como alguém que pode colaborar comigo, pode cooperar comigo. É interessante que, se você observar, que existem pessoas que discutem hoje meia hora, daí amanhã volta e discute de 5 minutos. Depois elas discutem mais 40 minutos. Depois elas discutem mais 1 hora. Tem gente que está discutindo a vida inteira. Elas pelo menos resolveram isso, o assunto, 8 horas. Não sei se resolveram ou se desmaiaram e eles não resolveram mais nada, né? Um ouvinte aqui dizendo sobre o debate de hoje: hoje em dia eu prefiro ter paz do que ter razão, diz aqui uma de nossas ouvintes. Outra diz: eu conheço uma pessoa assim, que briga até vencer a mãe. Ama brigar com meu pai, com a gente, ela adora viver do passado, briga até com ela mesma. E tem gente que briga e no meio da briga diz assim: nós estamos brigando pelo quê mesmo? Não acontece isso ou não? Acontece. Então, no caso brasileiro, eu acho que nós evoluímos bastante, né? A questão das brigas eram muito grandes. Se a gente for olhar o próprio parlamento, há 10 anos atrás, né? Os deputados saíam literalmente no braço. Hoje o negócio está meio... As igrejas também. Está meio contínuo, as igrejas também. Então, eu entendo que precisamos de pacificadores, né? Precisamos de gente que um pouco mais aerado, né? Que isso, né? E uma outra coisa, que se isso vira fobia, vamos procurar um médico. Só pode ser um problema mental, né? De alguma ordem dessa, né? E tá ficando perigoso, né? Uma discussão boba, um amigo mata o outro, uma coisa boba, né? Então a gente não pode trânsito, muita gente tem isso. Quer dizer, uma discussão é alguma coisa, em geral, ele não tem glória, né? Ele é inglória, a discussão é inglória. Vai discutindo, às vezes no meio da discussão a questão se amplia, né? De repente entra a mãe no negócio, xinga a mãe. Fatores externos à discussão isso? original. Tem nada a ver com o tema, né? O tema já foi um clipe do foco. O tema foi o clipe. Tá em outro assunto. E aí o negócio do clipe se disse: você tá levando esse clipe porque você é de uma família de ladrão. Pronto, aí já embolou tudo. Então, quer dizer, agora, ter a paz com todos, como é que vocês definiriam claramente e
prática ou pragmaticamente esse texto, no que depender de vós, tende paz com todos. É no que, assim, eu fiz a minha parte, ou eu fiz a minha parte, eu procurei a paz. Jesus fala que os pacificadores são bem-aventurados, e você tem essa perspectiva da paz de Cristo na nossa vida, ou seja, se pacifica o indivíduo com outros indivíduos. E aí, queridos debatedores? Se olharmos para o exemplo que o Senhor Jesus deixou, a gente vai conseguir encontrar inúmeros momentos, inúmeras situações em que ele poderia sim ter revidado, seja com uma resposta, seja com um ato divino, seja com uma ordem dada a anjos. Em inúmeros momentos ele tinha tudo para revidar, e ele optou por não revidar. Ele optou por, naquele momento, sofrer a afronta, sofrer a injúria que tinham feito. Semana passada agora, no final de semana passada agora, eu trouxe uma palavra numa igreja que eu fui convidado a ministrar, e utilizei o texto de Gênesis 26, quando está narrando a trajetória de Isaac. Isaac decidiu não descer ao Egito, enfrentar aquele momento de crise na terra em que ele estava, e começa a reabrir poços que seu pai Abraão tinha aberto. Num deles surge um povinho do outro lado, não, o poço é meu. Não é seu não, esse poço aqui foi meu. Não, é meu. Discutiram, quer saber? Eu vou andar um pouquinho mais. Anda um pouquinho mais, agora ele cava um poço. Agora ele não mais reabriu do pai, agora ele cavou. Surgiu uma outra galera, não, esse aqui é meu. E eu consegui ver nesse texto alguém que está interessado tão mais em crescer, tão mais em prosperar, tão mais em cumprir a sua missão, o seu chamado, que naquele momento está escolhendo abrir mão. Não, fica com esse poço. Eu vou andar um pouco mais para o norte, um pouco mais ao sul, e vou cavar um outro poço. Até que ele cava um poço, não aparece mais ninguém, e daí ele diz: finalmente o Senhor me abençoou, Reobote, Deus me ampliou, e aqui eu vou prosperar. E prospera. Então, a gente vai fazer isso sempre. A gente estava dizendo aqui um minutinho atrás. A discussão é saudável, essa troca é saudável. Mas eu não vou viver discutindo. Mas também é impossível acreditar que eu vá viver fugindo da discussão. Isso também não é saudável. Então, que o Espírito Santo nos ajude a encontrar esse equilíbrio. E a hora certa, né, pastor? Porque às vezes a pessoa tá lá, mas pode vir quente, que eu tô fervendo. Não é a hora boa, né? Não é isso? Por exemplo, o ouvinte aqui diz: olha, se essas duas fossem brasileiras, elas teriam caído no tapa. 8 horas discutindo. Não duraria 8 horas, aqui não rola só discussão, não. E ela amplia. Eu sou brigona. Brigo pelos meus direitos até o fim, mas me odeio por isso. Eu não sei ficar calada, diz aqui a nossa ouvinte. Para quem nós mandamos um abraço carinhoso, né? Abração, ouvinte. Duas palavrinhas, tem a ver com direito essa questão de briga, e a gente tem que entender até onde tem o nosso direito, e a gente transfere para Deus, e com orgulho. Até que ponto eu já crucifiquei o meu orgulho lá na cruz com o meu Senhor? É olhar para Mateus 5, 6, 7, né? Sermão do Monte, e ali você, desde a bem-aventurança, você encontra, né? Foi citado bem-aventurados os pacificadores, e a gente vai encontrar questões legais, né? É direito você caminhar só uma milha, você fez a lei, você cumpriu a lei. Vai além. É a questão da capa, tira, dá outra. Então, é a questão do tapa, né, da agressão, oferece a outra face. Então, nós voltamos a falar que o evangelho é que faz toda a diferença. É revolucionário demais, diferente. Né? É viver demais. Diferente. Vez por outra, eu paro, me atendo a isso. Eu tô lendo a Bíblia milhares de anos depois. Imagina o que foi viver os dias do Novo Testamento, ouvindo, e daí é uma outra ilustração que eu acho que pouca gente faz. Não imagine um rabino, um mestre com cabelos brancos. Não imagine um rabino que anda devagar. Imagine um garoto de 30 anos dizendo para você da outra face. É revolucionário demais. E uma coisa também interessante, por exemplo, o mundo grego é de onde vem a origem, né, dos debates, né? Mas é uma coisa intelectual. Sim. Né? Você discutir. Uma retórica filosófica. É uma retórica, uma coisa bonita, né? Hoje o provocador é outro, né? Então, entrar numa discussão, às vezes você corre risco de vida por entrar numa discussão, né? É verdade. Corre risco de perder a família por entrar numa discussão. Quer dizer, ganha a briga, mas perde a família, perde o amigo.
né? Não vale a pena. Nós queremos relembrar os nossos ouvintes a importância de nós pacificarmos, né? E observarmos o quanto é importante. Vale lembrar sempre que tem alguém que gosta de ver briga. Você já foi a algum estádio, já esteve numa escola, já esteve numa rua, duas pessoas começam a discutir, as demais pessoas começam a gritar: briga, 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 briga. A pessoa só estava discutindo. Eventualmente era uma coisa até mais leve, que poderia ser resolvida de maneira simples, mas a galera dá uma pilha tão grande que acaba sendo um espetáculo, né? Vira entretenimento, afinal de contas tava um dia tão calmo, não aconteceu nada hoje ainda, de repente vem uma briguinha, a turma gosta. Então cuidado com quem coloca pilha, porque tem gente que quer ser plateia, que quer apenas estar ali para apreciar. E mais uma coisa, hein? Se você ganhar, vai falar mal de você. Se você perder, vai falar mal de você. Se você enfrentar, vai falar mal de você. E se você fugir, vai falar mal de você. O que a pessoa quer? Fala mal de você. Muito obrigado aqui aos nossos debatedores hoje no Debate 93, 11h57 no Rio. Marcela Bastos. E aí, JR, bom dia ainda aos nossos ouvintes também. Perguntamos na pesquisa se os ouvintes conhecem alguém que não consegue perdoar um de seus pais, e olha o número alto. 73% deles disseram que conhecem, sim. Muito bem, o que é isso aí? Vou dar aqui rapidinho a palavra-chave, meu pai no Bowling Show, porque agosto ainda no Bowling Show. Bowling Show? Você vai ganhar aí uma pista de boliche por 2 horas, vai levar até 6 pessoas, rodízio de pizza, batata frita, refrigerante, suco. Mas o pai tem que estar lá. Claro. É pro pai, né? Não, sei lá, ué. Não é que a gente deixe claro pros ouvintes, leve seu pai. Então o primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Gênesis 14:2. Gênesis 14:2, a versão Almeida corrigida e revisada. Marcelo, eu vou dar uma nota aqui que eu quero dizer aqui para os nossos queridos ouvintes, nossos queridos debatedores, que é com muita vergonha, mas a gente tem que ler. E às vezes a gente informa isso com vergonha, mas é para esclarecer isso. Um homem que se passava por um pastor foi preso em flagrante em São Paulo. O senhor José Moisés da Silva, que também fingia ser advogado, enganou crentes bolivianos por 3 anos. A comunidade boliviana em São Paulo é muito grande. Alguns, inclusive, estão ali de maneira ilegal e a polícia é responsável por averiguar isso. Alguns são contratados e vivem num regime de escravidão. Eles vivem num regime de trabalho escravo. A maioria em indústrias de roupa, confecção, tecelagem, e vivem embolados dentro de casas. Eu vivi em São Paulo durante um tempo e fiz bastante visitas evangelísticas nesses grupos, e eu me lembro muito bem de uma casa em que eu cheguei a casa e de repente foi aparecendo gente. Eu falei: de onde está saindo esse povo, gente? São vizinhos, vieram de fora? Não, todos moram aqui, embolados numa casa. Impressionante o quanto eles precisam do evangelho. E aí aparece uma pessoa que se apresenta como um pastor, que se apresenta como um advogado, mas é um estelionatário, uma pessoa que não merece a honra de ser chamado de pastor, e que infelizmente os pastores aqui à mesa sabem disso por conta de uma pessoa como ele. Muitos outros sofrem hoje em dia, porque a leitura que muita gente faz é que, assim como ele, todos os outros também são. E é fundamental que a gente traga isso à tona, com vergonha, porque isso envergonha o nosso meio, mas existem muitos pastores corretos que dão a vida pelas suas ovelhas, como Jesus Cristo ensinou. Gente que não abre mão da sua honestidade, gente que não quer defraudar o outro, que não trata mal o outro, em especial uma pessoa que precisa de tanta ajuda como alguém que vem de fora, que vive em situações muito frágeis e que necessariamente precisa de apoio, e não de gente que haja como esse senhor agiu. A polícia é responsável pelo caso, esperamos que tudo seja esclarecido, investigado, que a verdade seja de fato conhecida, e assim, com a graça de Deus, a justiça ela será feita. Obrigado, Marcela.
no meu coração. 93 FM. Pastor José Maria, obrigado, um abraço, meu querido. Obrigado, JR, obrado aos queridos, e vou mandar um abraço aqui pro Jaime Soares, daqui. Hoje eu conheci seu filho, viu, Jaime? Um abraço para você. Um prazerzaço. Maravilha, muito obrigado, pastora Deus Irene, Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui em mais esse debate. Quero mandar um beijo pro meu marido, Gilmar, para a turma do Celebrando a Recuperação de nossa igreja. Temos reunião da equipe hoje, contamos com você lá. Maravilha, pastor José Magalhães Furtado, um abraço, irmão. Que alegria poder estar aqui. Aproveito para dizer que quinta-feira estamos indo para Houston, para o Concílio Mundial do Metodismo, onde o meu bispo, que é o bispo da Igreja Metodista no mundo, vai passar esse episcopado para a bispa do Haiti, né? Era a bispa Sara Dave, minha amiga, que faleceu, infelizmente, mas a bispa que a substituiu deve ser a bispa do metodismo no mundo. Deus abençoe a todos. Um abraço, querido. Deus abençoe lá nessa viagem também. Pastor Samuel Soares, um forte abraço, querido. Um forte abraço a todos, a você, meus amigos aqui da mesa, mais uma vez um prazer estar com vocês, e a você que nos acompanhou até agora, um prazer, que Deus te abençoe. Um beijo grande para meu pai também, que deve estar me ouvindo, minha mãe, minha família, os amigos e irmãos da Assembleia de Deus e Bom Sucesso. Um beijo grande. Muito obrigado, queridos debatedores. Vou pedir ao pastor Samuel Soares para orar conosco. Nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração. Quantas vezes você já ouviu falar de perdão e quantas vezes já teve dificuldade para perdoar e até para ser perdoado e até para se perdoar? Nós vamos orar também para que as mulheres encontrem o seu lugar. Observem bem, a imagem da mulher tem sido destruída por algumas mulheres e não todas. É necessário cuidar disso. É necessário entender o quanto nós precisamos ser pacificadores e não aqueles que colocam pilha para ver um problema crescer e aumentar e desfigurar relacionamentos que às vezes no passado foram sólidos e saudáveis e hoje, por uma bobagem, ele foi destruído. Juntando todos esses assuntos, quem sabe você possa ser um pacificador, você possa ser uma pessoa capaz de perdoar e de saber exatamente o seu lugar, o ponto que se deve estar. Vamos orar também por aqueles bolivianos que foram enganados e que por conta disso talvez tenham uma imagem distorcida da figura pastoral. Assim como tanta gente que nos acompanha, que se diz e se apresenta como alguém que está fora do relacionamento eclesiástico, porque não quer mais conviver com pessoas que fizeram tão mal a elas no passado. Vamos orar para que Deus traga sobre a vida delas o perdão, a graça e a renovação segundo a bênção e o poder do nosso Deus e Pai. Vamos Senhor, orar, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela dádiva da vida, pela dádiva da graça e da salvação que já nos alcançou. Te agradecemos por esse veículo, por essa rádio, por programas como esse, onde há a intenção de todos, de servir a igreja do Senhor, de ajudar, Senhor, de poder ministrar alguém que nos ouve. Sobre os temas que foram amplamente debatidos hoje, meu Senhor, eu te peço a tua graça sobre aqueles que hoje vivem com tanta dificuldade para encarar a questão do perdão. Ajuda, Senhor, a compreender que é algo que tem sim uma participação humana, que é de se render ao teu agir em nós. Espírito Santo, nos ajuda a entender que é necessário o caminho do perdão. Precisamos caminhar por essa estrada, Senhor. Nos ajuda a entender que isso fará com que vivamos melhor aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, a vencer questões como o dilema entre o machismo e o feminismo. Senhor, precisamos entender que somos criação do Senhor e somos para a tua glória, Senhor. Devemos viver para a glória do Senhor, respeitando homens a mulheres e mulheres a homens, que haja paz, que haja equilíbrio, Senhor, nas relações entre todos que nos ouvem, entre essas famílias que estão representadas agora nessa audiência, meu Pai, que haja também o domínio próprio reinando no coração de cada um, para entender que, ainda que seja algo saudável se expor e colocar suas opiniões, não é saudável viver discutindo por tudo e por nada. Senhor, nos livra dessa questão de querer sempre fazer a nossa própria justiça, porque
ao fazer a nossa justiça, abrimos mão da tua justiça sendo feita sobre nós. Lembra-nos, Senhor, de que dependemos diariamente da tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a estar sensíveis para ouvir a tua voz e seguir na tua direção, no teu mandamento. É assim que oramos com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.